Privilégio muito grande poder estar aqui neste momento festivo, né, de ver a obra de Deus, a continuidade e um novo começo, né? E que bênção, né? E bem começado, né? Que esse churrasquinho estava ótimo. A parte difícil, né, da tarde é pregar depois do almoço. Não é fácil. E você ouvir também não é fácil. Mas é um privilégio e eu quero aqui agradecer, tá bom, pastor Daniel, pastor Omar, pela oportunidade, a igreja, por esse momento. Bom, então, eu preparei um texto, na verdade, vamos dar continuidade hoje à noite e vamos trazer um desafio missionário, né, para hoje à noite na igreja em Pitangueiras. Mas eu quero compartilhar com vocês já, né, digamos assim, um início do que nós vamos falar lá. E eu quero convidá-los a que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Nós temos desafios bem semelhantes. Nós ficamos 12 anos na cidade de Campo Grande, acho pouco mais, né? 13 anos. 13 anos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ficamos mais de 30 anos, 34 anos por aí, no Mato Grosso do Sul, tá? E, por fim, em Campo Grande. E concluímos o nosso projeto lá e viemos, então, para Ribeirão Preto, assumindo uma igreja num projeto de revitalização de igrejas. Então, temos ali vários desafios, né? Porque às vezes acontece que a igreja passa por dificuldades, problemas, a igreja fica apática, acha que não pode crescer, que não pode desenvolver. E ali é um caso assim, né? A igreja se isolou um pouquinho. Então vamos desafiá-los, né? Aqui na área evangelística, o crescimento da igreja, o fortalecimento da igreja, envolvimento em missões. Então, que possamos estar orando, né, uns pelos outros, que o Senhor nos capacite, tá bom? Vamos ficar em pé para a leitura desse texto, Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. E diz assim o texto: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te exaltamos, ó Deus, te engrandecemos e, ao mesmo tempo, também pedimos que o Senhor possa usar essa hora bendita, essa tarde bendita, para que possamos, através da sua palavra, ser fortalecidos, desafiados. E se há alguém aqui que ainda não conhece a Ti como único e suficiente Salvador, seja essa a oportunidade, ó Deus, das dúvidas serem sanadas, da pessoa colocar a vida e o coração em Cristo e receber a vida eterna em Cristo Jesus. Nós te bendizemos, ó Deus, te louvamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus amados, alguém já disse com bastante propriedade, né, e quem estuda, quem lê a Bíblia sabe disso. Alguém disse: a Bíblia é um livro missionário, né? E com certeza, quando nós abrimos as primeiras páginas das Escrituras Sagradas, bom, primeiramente Deus criou os céus e a terra, né? E Ele criou também um jardim.
E ele colocou ali no jardim o homem, criou o homem, colocou nesse jardim, e a mulher também. E nós já conhecemos a história, né? Aí não é uma história da carochinha, não é algo fictício. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Fiat, Ele é o início de todas as coisas. E é interessante que o homem, às vezes, ele procura negar a realidade, né, de Deus como Criador. Olha que eu peguei um ó também aqui, não é só você não, hein? Onde que eu pego o Fiat aí? Você já pegou? Ixi, então já cheguei atrasado. Vai ter que dividir o prêmio. Vai ter que dividir o prêmio, não tem jeito, né? Então, Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. E o ser humano, ele, na sua rebeldia, ele quer fugir dessa realidade, né? Criando teorias infundadas, dizendo, não, Deus não criou. O homem surgiu por um acaso, né? Até a criação, ela surgiu por um acaso. Surgiu, por exemplo, pelo Big Bang, né? Alguém diz que não é Big Bang, é Big Bang, né? Grande baboseira. Mas eles queriam, até tem pouco tempo, essa teoria, ela já está agora super desgastada, né? Porque eles diziam, não, o mundo, todo o universo foi criado através de uma grande explosão, né? Aí explodiu e aí as coisas foram criadas e ainda mais aí há pouco tempo até tem quem dizia e essa explosão foi tão forte que os planetas, as galáxias, elas foram se espalhando e continuam se espalhando, mas acontece que esses telescópios mais modernos, primeiramente o telescópio Hubble, ele tem mostrado que não é assim, né? Que não é assim, porque nós estamos falando de equipamentos muito potentes. E é como Einstein disse, a distância e o tempo tem tudo a ver, certo? Então, por exemplo, se você diz que vai percorrer uma distância daqui para o Mato Grosso do Sul, né? Perto de 1.000 quilômetros. Então, nós temos aqui um espaço e tempo. Você vai levar tempo para percorrer o espaço. Se você for caminhando, né? Então, o espaço e o tempo tem muito a ver. Então, quando esses telescópios, eles buscam, né? Eles tiram uma foto bem distante. É como se eles tirassem a foto do passado, porque nós estamos falando de bilhões de quilômetros. A tecnologia, não sei se é infravermelho, é algo, né, que pode captar coisas a uma distância entre milhões de anos. Então isso quer dizer que se um planeta explode lá no início, para nós aqui, se tem o brilho desse planeta chegando para nós, mas ainda, por mais que ele se explodiu e não exista mais, mas o brilho desse planeta está chegando aqui para nós, e nós temos a imagem dele, mas na sua origem aquele planeta não existe mais. Então o que acontece? Quando eles criaram esses telescópios tão poderosos, né? Eles conseguiram, se supõe-se, tirar fotos lá do começo das galáxias, né? E aí diz que um cientista louco falou, eu quero ver até onde esse telescópio chega, e ele foi tirando uma foto em profundidade, buscando todo o potencial do Hubble. E aí já começaram os problemas, né? Porque verificaram que aquelas galáxias lá do começo, né, tidas como as galáxias do começo, elas não estão numa bagunça, né? Porque se fosse uma explosão, estaria tudo bagunçado, desarranjado.
Mas não, elas estão exatamente prontas, no lugarzinho, certinho, como a nossa aqui. Os planetas estão lá no lugar. Então, ou seja, agora os cientistas, eles estão dizendo, nós temos que voltar para as pranchetas de novo, porque, cientistas de renome, né? Dizendo porque as teorias que nós tínhamos como verdadeiras, agora elas se mostram infundadas, né? Ou seja, algo, mesmo eles que não creem em Deus, mas não é como nós pensávamos. Mas nós sabemos, no princípio criou Deus, Amém, os céus e a terra, né? E nós vemos que o planeta Terra, ele é especial, né? Porque cada detalhe, cada situação na criação do homem, da natureza, por mais que nós vemos, às vezes, o pecado, ele tenha deteriorado essa criação, mas nós vemos uma harmonia plena na criação de Deus, né? Nos pássaros, nas alimarias, nas plantas, nas cores, na própria criação do ser humano, a capacidade do cérebro, a sua capacidade de manejo, né? Da sua mão, dos seus braços, dos seus pés, como pode andar, como você pode se comunicar, como você pode ver. Quer dizer, existe um Criador que se preocupou com cada detalhe da nossa vida, né? E portanto, nós temos no livro de Gênesis o relato da criação. Temos no livro de Gênesis o relato de que Deus, ele criou o homem e a mulher, e ele os colocou no jardim do Éden. Mas também a Bíblia fala que por causa do pecado, o ser humano, ele pecou e foi separado de Deus. No livro de Romanos, um texto bem conhecido, diz assim que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então isso é algo muito sério, porque o Criador, o Senhor de todas as coisas, né? Ele que amou o ser humano, ele criou, ele colocou o ser humano lá naquele jardim para ter comunhão. Mas a Bíblia fala que por causa da desobediência, né? Em comer o fruto proibido, então houve essa quebra de comunhão entre o ser humano e Deus. E, portanto, a partir, uma vez que nós somos descendências de Adão e de Eva, né, todos são filhos deles, então nós também nascemos com o pecado. E a Bíblia fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Esta é a sua situação, né? E isso quer dizer que o pecado separou, o homem perdeu a comunhão com Deus. Mas Deus, ele não quer essa situação, né, de separação. Então, desde o começo do mundo, o Senhor, ele já providenciou, né? Ele já criou meios. É como que o ser humano perdeu a amizade com Deus a partir do momento que pecou, mas Deus, ele tomou medidas para resgatar essa amizade entre o homem e Deus perdida. Então, tão logo a queda, ele já promete que ele vai, no futuro, enviar um Messias, né? E esse Messias, ele vai ser o Salvador, ele vai dar a vida dele. Então nós temos no próprio livro de Gênesis já algo chamado como proto-evangelho. Gênesis 3,15 fala assim, olha, Gênesis capítulo 3, verso 15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu
lhe ferirás o calcanhar. Mas quer dizer, esse versículo, pastor, já é uma profecia, né? É Deus dizendo que haverá a descendência da mulher, e da descendência da mulher, né? Vai haver alguém que vai pisar a cabeça da serpente. A profecia de que esse descendente da mulher vai vencer Satanás. Por outro lado, ele vai ser ferido, né? E é assim que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos o quê? A preocupação de Deus, né? A preocupação do Senhor em salvar o homem perdido. O amor de Deus, né? E aí nós temos, já pulando, né, algum grande espaço, nós temos um texto áureo nas Escrituras Sagradas. Talvez você já ouviu João, capítulo 3, verso 16. Um texto bem conhecido, né? João, capítulo 3, verso 16. Esse é provavelmente o texto mais conhecido da Bíblia, né? E olha o que diz este versículo. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que texto maravilhoso. Parece até pequeno, mas sabia que tem um pregador nos Estados Unidos que pregou 17 anos dentro desse texto? Né? Talvez observando o contexto. Eu mesmo já preguei por baixo uns 10 sermões só em João 3,16. Parece que é pequeno, mas é de uma riqueza muito grande. Aí fala de um grande Deus, um grande amor, né? Uma grande dádiva, ele deu filho. Fala de um grande mundo, né? Fala de um grande perigo, quer dizer, quem não crê no Senhor vai perecer. Fala de uma grande vida, a vida eterna. Quando alguém crê no Senhor, essa pessoa pode ter a vida eterna. Faz um grande convite, né? Para que nós possamos entregar a vida para o Senhor, né? Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer ser seu pleno amigo. Talvez você, às vezes, deita, fica pensando, para onde que eu vou? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Não, Deus me livre. Mas eu tenho dúvidas. Eu não sei sobre o meu futuro, né? Eu não entendo a minha vida espiritual. Às vezes encontramos pessoas que também dizem assim, olha, eu realmente reconheço, não mereço o céu. Mas vou dizer para você, ninguém merece o céu, né? Ninguém merece o céu. Uma vez eu estava conversando com o Senhor, né? E eu perguntei para ele, numa conversa, ele também debatendo, ele não estava muito disposto a ouvir, e naquele momento, num dado momento da conversa, eu perguntei para aquele senhor, quantos pecados o senhor acha que precisa para alguém ir para o inferno? E ele ficou pensando assim. Mas aí eu mudei. Mas, vamos fazer uma outra pergunta. Quantos pecados o senhor acha que uma pessoa pode cometer por dia? E ele falou, olha, não sei. Aí eu disse para ele, pecado. Porque se nós compararmos ser humano com ser humano, você sempre vai se achar melhor do que o outro, né? Porque alguém diz, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, ou eu não bebo, eu não falo mal da vida dos outros, eu sou trabalhador. Então, quando a pessoa, ela se compara com outras pessoas, ela sempre vai achar que ela não tem pecado.
mas comparando com o Deus Santo da Bíblia, né? Onde realmente cada pensamento errado é um pecado, cada ato infundado é um pecado, um pensamento precipitado. E a Bíblia também fala que o ser humano nasce pecador. Então, conversando com aquele senhor, né, eu perguntei para ele: o senhor acha que o senhor pecaria pelo menos uma vez por dia? E ele disse: muito mais. Mas eu falei: vamos imaginar que o senhor peque uma vez por dia. Quantas vezes no ano o senhor vai pecar? 365 vezes. Bom, isso quer dizer que com 10 anos o senhor já pecou 3.650 vezes. Em 20 anos, 7.300 vezes. Quer dizer, uma pessoa com 20 anos já pecou. Se ela tivesse pecado apenas uma vez por dia, 7.300 vezes. Você tem mais que 20 anos? Né, irmã Ruth? Nós já temos uma coleção grande. Então, por isso, é impossível alguém merecer o céu. E eu disse para aquele senhor: quantos pecados precisa para alguém ir para o inferno? E ele ficou pensando, não sei, eu disse 1. Ele deu um salto. Então ninguém vai para o céu, o que é isso, né? Falei: não, é preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? Entregar a sua vida, o seu coração, é a única maneira. É confiar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E aí então, por crer nele, você terá a salvação e a vida eterna. Que coisa maravilhosa! Né? É o nosso Deus. É preciso entregar, é preciso confiar a vida. Então nós temos aqui, exatamente em João 3,16, o convite, o apelo, a comissão, meus amados irmãos, para que realmente o homem creia no Senhor. Por outro lado, nós temos aqui aos crentes a missão de levar o Evangelho de Cristo a toda criatura, mostrar que o Senhor salva, mostrar que o Senhor transforma o pecador, mostrar que o amor de Deus, ele está disponível àquele que crê. Então, por outro lado, esse texto é um desafio para a igreja do Senhor pregar o Evangelho. Nós temos aqui um desafio, né? Hoje temos visitantes, pessoas de fora, mas amanhã, outros dias, outros cultos, né? Nós temos o desafio de ganhar outras pessoas para Cristo, né? De encher essas cadeiras, de convidar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o vizinho, levar o Evangelho. E qualquer um de nós pode fazer isso, mostrar que Jesus salva o pecador, que ele transforma, que ele deu a vida dele na cruz do Calvário, e que se a alma crê no Senhor, ela pode ser sim salva. Então, para essa nova igreja, vamos dizer assim, né? Para esse novo início, é um desafio para vocês, né? É um desafio. Quem já entendeu o Evangelho, você está certo disso. Jesus já salvou a minha alma, já sou um crente em Cristo, eu já sou uma nova criatura. Então, você é um missionário, né? Adoniran Judson, do século XVIII, ele disse: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com seus joelhos. Né? Então, oração. Outro missionário, Amy Carmichael, disse: a vida missionária é simplesmente uma forma de morrer. Deus nunca coloca de lado seus servos como se fosse louça rachada. Isso quer dizer
Deus, Ele quer nos usar. Uma vez salvos pela graça, uma vez redimidos pela graça, devemos ser usados para a glória do Senhor Deus. David Livingstone, do século XIX, disse: Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues, e desata todos os laços de meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu. Devemos ter plena comunhão com Deus para fazer a obra do Senhor. E ele disse mais: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Também Green Simonton disse: se o campo é o mundo, então todas as esferas precisam ser ocupadas, e a recusa de alguns em ir aos lugares menos promissores somente torna este dever mais imperativo para outros. Meus amados, temos que entender, né? Cada um de nós temos a responsabilidade, o dever, o privilégio de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E aonde está o mundo? Né? Onde está o mundo? Ao nosso lado, no nosso quintal, né? Começa na nossa casa. Amém. Vivendo a palavra, vivendo um testemunho brilhante, colocando a sua vida diante de Deus, colocando a sua vida diante da palavra de Deus, e dizendo: Senhor, usa minha vida para a sua glória, para o seu louvor. Uma citação de David Brainerd. Em 1718, ele viveu de 1718 a 1747. David Brainerd, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me até os confins da terra, para longe de tudo o que se chama conforto. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço, e para promover o teu reino. Todas essas citações, amados irmãos, são de pessoas dispostas, né? Se dispuseram, que entenderam a realidade de que o ser humano, ele está separado de Deus, e que nós temos a melhor mensagem de todas, que é a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amada igreja, eu quero aqui colocar o nosso texto inicial e também partir para uma conclusão da nossa prédica nessa tarde. Atos 1:8, né? Também diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que texto maravilhoso! Esse versículo, ele é um desenho do livro de Atos. Porque quando a gente pergunta qual que é o tema central do livro de Atos, alguns vão dizer o poder do Espírito, a evangelização, missões, tudo isso, né? Mas qual que era a intenção do autor ao escrever o livro de Atos? Parece que a intenção do autor ao escrever o livro de Atos era mostrar a progressão do Evangelho no mundo. Tanto que Atos 1:8 fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. É exatamente esse o desenho que nós vemos no livro de Atos. Jerusalém, os primeiros capítulos ali, né? Depois, nós vemos a partir do capítulo 7, Judéia e Samaria, né? E a partir do capítulo 13, os confins da terra, né? Onde o Evangelho do Senhor Jesus espalha. E ao ler o livro de Atos, é meio que Deus dizendo: essa é a sua missão, igreja.
né? Uma vez salvo, enquanto você não é salvo, você é um campo missionário. Deus quer salvar você. Mas se você já foi salvo por Cristo, você é um missionário. Você não é salvo, é um campo. Mas se é um salvo, você é um missionário, comissionado para levar a palavra de Deus, primeiramente no seu quintal, na sua Jerusalém, né? Nós temos aqui um desafio em nossa cidade, né? Ó, tá vendo? Né? Temos aqui um desafio de ganhar, de levar. Que privilégio! Tem os pastores, tem o desafio, né? Tem o planejamento. Então é hora de arregaçar as mangas e trabalhar na sua Jerusalém, para que Deus abençoe e possa trazer mais almas, começando, né, por sua família, levando a palavra de Deus, mostrando. Mas esse texto, amados irmãos, ele nos dá indicação de como nós devemos fazer isso. Como é que nós vamos alcançar o mundo para Cristo? No poder do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Interessante isso aqui, né? A palavra de Deus não está trazendo uma mentira aqui. Ela é verdadeira. E se ela está dizendo que nós podemos ir no poder do Espírito Santo, é porque podemos. E é muito ruim quando o crente não tem forças, né? Está apático, não tem vontade de ouvir mais os sermões, não tem vontade de ler a sua Bíblia, já não ora mais. O que aconteceu? Esse crente perdeu o poder do Espírito, né? Então é hora de pôr o joelho no chão e pedir, porque Deus está dizendo, né? Deus está dizendo que Ele vai nos dar esse poder para que nós possamos falar da palavra dEle, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E esse texto está dizendo, nós devemos ir no poder de Deus. Esse texto está dizendo que o testemunho do Evangelho vai ser realizado através de nós. Né? Nós somos as testemunhas do Senhor. Em Atos capítulo 1, verso 8. Nós temos essa responsabilidade. Né? Então, só vai ser realizado através de nós. Também esse texto está mostrando que Deus quer a expansão do Evangelho dele em todos os lugares. Em todos os lugares. A história mostra que os povos que deveriam ter sido evangelizados e não foram, se tornaram inimigos do Evangelho de Cristo. Olha quantos anos de liberdade, quantas décadas, para não falar séculos, né? Nós tivemos de liberdade em terra brasileira. A igreja, ela teve a oportunidade de crescer, de evangelizar, de ganhar almas, e até podemos dizer que houve uma expansão do evangelho, seja como for, com certas deficiências por algumas igrejas. Mas a igreja não fez tudo o que podia, né? E hoje o povo que deveria estar salvo são os inimigos da igreja, não é isso? Trazendo suas ideologias, trazendo as suas perseguições. E nós estamos numa situação complicada em nossa nação. Por quê? Provavelmente a igreja que deveria ter cumprido o ID de Cristo, a igreja que deveria ter cumprido a missão de ir por todos os lugares, de ir para todas as cidades, todos os estados e a nação, ela se omitiu. E agora, amados irmãos, nós estamos pagando um preço caro, né? Porque a igreja não foi obediente ao ID do Senhor.
Mas enquanto Cristo não volta, amados irmãos, nós devemos, obrigado pastor, nós devemos levar o Evangelho de Cristo. E parece que nós temos pouco tempo. Verdade. Pouco tempo nos resta, né? Para pregarmos o Evangelho e cumprir o ID. O desenho profético, né? A forma como as coisas estão correndo mostra, amados irmãos, nós temos bem pouco tempo. Até provavelmente para a liberdade, para ter uma oportunidade como essa, que nós estamos tendo aqui, de pregar em alto e bom som. Uma voz bem projetada, igual essa aqui, né? De ter essa liberdade, de projetar a voz, de falar. Me parece, amados irmãos, não teremos mais tanto tempo assim. Compara o quadro hoje, no meio político, as leis que eles estão querendo aprovar, com vamos dizer assim, 2 décadas atrás, nem se falava, né? Nem se falava dessas leis que hoje eles querem aprovar. Mas agora é toda semana. Eles querem aprovar algo para tolher a liberdade, para manchar, para criar um factoide, para realmente atrapalhar, né? Ou para criar uma chacota em cima da Bíblia. Por quê? Isso é o espírito já do anticristo, permeando a população mundial. Viu o que aconteceu agora nas Olimpíadas? Porque alguém pode dizer, mas era só uma chacota de um quadro de Leonardo da Vinci. Não é não, meus amados. Né? A intenção é atingir a igreja, né? É atingir a Bíblia, é realmente estabelecer o reino das trevas no mundo. Então isso é praticamente mundial hoje. Então estão querendo criar leis ou situações para que a palavra de Deus ela não seja disseminada. Então podemos dizer que nós estamos com bem pouco tempo para cumprir o ID do Senhor. Então eu diria, o dia é hoje, é agora. A oportunidade nossa é agora. Não podemos perder tempo, não podemos cochilar. Posso bem que agora, né, à tarde, não vou nem te culpar, tá bom? Não podemos cochilar, porque brevemente não teremos mais. Se Cristo não voltar, não teremos mais a oportunidade de levar a palavra de Deus aos campos distantes. Mas que possamos fazê-lo enquanto temos tempo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Portanto, meus amados irmãos, deixo aqui as palavras finais para que nós possamos realmente colocar as nossas vidas diante do Senhor, os nossos joelhos diante do Senhor, para cumprir o ID de Cristo. Então, nós vimos que missões está no coração de Deus, mas que importância isso tem se não estiver também em nosso coração? Né? Devemos entender que temos que ir no poder do Espírito Santo. Deus quer usar a sua vida. Deus quer você completamente na mão dele. Mas se você disser nessa tarde, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não sei para onde eu vou. Eu nem sei se meus 14 mil pecados foram perdoados. Mas Ele tem o poder. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é. Nós não somos fiéis, não somos perfeitos.
mas Ele é fiel e perfeito. E Ele pode perdoar todos os seus pecados. Esse é um aspecto do sermão de hoje. E o outro é, Ele não só pode perdoar os seus pecados e te salvar, Ele pode usar você para a glória dEle, para ganhar a nossa Jerusalém, o nosso quintal. Amém. Que Deus permita, sejamos usados por Ele. Amém. Pastor, tenha a palavra. Amém. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, nós neste momento agradecemos, te louvamos, nos colocamos diante de Ti, ó. Fala conosco neste momento, pela palavra, pelo Espírito Santo. Sim, ó Deus. Convencendo daquilo que precisa ser convencido. Sim, Senhor. Que todos estejam com a cabeça baixada e os olhos fechados. Eu vou fazer uma pergunta simples de uma vez só. Há alguém aqui que gostaria de dizer: pastor, eu não sou salvo. Se eu morrer hoje, eu não sei para onde a minha alma vai. Tem mais de 14.000 ou menos, mas como o pregador disse, um pecado só é suficiente para te mandar para o inferno. Esse pecado é o de rejeitar a salvação em Cristo. Sim. Tem alguém que quer dizer, pastor, se alguém se importar, eu gostaria de que orassem por mim. Eu não tenho certeza se eu morrer hoje, se eu vou para o céu ou para o inferno. Não sei. Alguém dê um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Ok? Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu gostaria de sair daqui com certeza, sabendo pelo menos um pouco mais. Alguém? Amém. Com sua mão levantada. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Dê um sinal com sua mão, eu também quero orar. Se nós já tivermos uma alma salva, então eu gostaria que você fizesse parte hoje também. Mais alguém? Ainda com a cabeça baixada e os olhos fechados, eu tenho uma outra pergunta. A segunda e última. Talvez você já ouviu falar de Cristo, já passou por algumas ou alguma igreja, esteve por algum tempo e hoje você está afastado. Você já recebeu Cristo, mas você não deu prosseguimento à sua vida de servo. Mas o Espírito Santo hoje tocou no seu coração. Você quer dizer, com a ajuda de Deus, eu quero ter comunhão com o Senhor de todo. Existem dois tipos de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão em Cristo. Para você estar em Cristo, basta apenas você confiar. Para você se afastar de Cristo, você não precisa fazer nada. É só ficar do jeito que você está. Então hoje é o dia de você tomar uma decisão. Voltar para Deus. Voltar para a presença do Senhor. Tem alguém aqui que gostaria de dizer amém? Isso a mão levantada, mais alguém? Mais alguém? Eu quero voltar a servir ao Senhor. Já o conheço, já tive uma experiência com Jesus, já entreguei minha vida a Cristo, mas eu gostaria agora de seguir. Eu gostaria, sei que o tempo está acabando, o pregador foi claro, o Espírito Santo tocou no meu coração e eu quero dizer: pastor, eu levanto a minha mão porque eu quero que o Senhor olhe para Deus me dar força para segui-lo, para estar na presença de Deus, eu, minha família, meus filhos. Alguém? Mais alguém? Ainda com a cabeça baixada e os olhos fechados, vou chamar o pastor Omar, ele vai chegar à frente e vai dar encerramento ao nosso culto. Eu confesso que eu sempre com o coração apertado de deixar para decidir durante a semana o horário do nosso culto de domingo.